Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã, que o favor, que a misericórdia do Senhor te alcance nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o Espírito Santo e a consciência do nosso pecado. Eu queria ler com você aqui em Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 10, que vai dizer assim para nós: E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que Deus continue a abençoar a minha vida e a sua vida através da sua palavra. E eu quero dizer que desde o Éden, o pecado ele trouxe algumas consequências para a minha vida, para a sua vida. A primeira coisa foi a vergonha. A segunda coisa, o medo. E uma outra coisa que nós podemos alencar aqui foi a separação entre nós e o nosso Deus. Misericórdia. E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que não foi o homem que buscou a Deus, mas foi Deus que procurou o ser humano. O Espírito Santo, ele que despertou a consciência do ser humano, dizendo que algo estava errado. Mas ele fez isso para levar o homem à comunhão novamente com o nosso Deus. Enquanto que o pecado faz a gente correr da presença do nosso Deus, o Espírito Santo faz a gente ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo te conduza nesta manhã, você ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Podemos dizer que um dos reflexos do pecado foi o homem se esconder de Deus. Onde reinava o quê? A paz, começou a reinar o medo. E Deus falou para o ser humano, para o homem ali no jardim do Éden: Onde estás? E ele falou isso não para condenar o homem, mas para restaurar a vida de Adão e Eva e restaurar a minha vida, em nome de Jesus. É o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que vai dizer: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. E o meu pecado, o nosso pecado, encobre o rosto do Senhor para que ele não nos ouça. Misericórdia. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz também lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, ele que convence a minha vida, a sua vida do pecado, da justiça e do juízo. Que nesta manhã eu e você possamos ser convencidos pelo Espírito Santo. É o que diz lá também no livro de Salmo 139, versículo 23, que vai dizer assim para nós: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Que o Espírito Santo possa nos conduzir por esse caminho eterno. Que nós possamos também, como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados. Aleluia! Que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo e se apresentar diante de Deus confessando os nossos erros, as nossas falhas, e com certeza ele vai nos purificar. Que nessa manhã o Espírito Santo possa sondar o meu coração, possa sondar o seu coração também e provar os nossos pensamentos e verificar se há algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Que o Espírito Santo possa ser esse alarme espiritual na minha consciência, na sua consciência, que ele possa sondar aquelas áreas, que muitas vezes nós estamos escondidos, que nós possamos
ouvir a voz de Deus dizendo, onde estás? Né? Que a gente possa nos aproximar do Senhor, né? E receber toda a restauração que vem da parte do nosso Deus. Que essa devocional de hoje te leve, através do Espírito Santo, a você ser despertado para receber toda a bênção, toda a restauração, todo o renovo que o Espírito Santo quer trazer sobre a sua vida nesta manhã. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.